Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos. É só você acessar Paulo Roberto Maciel e vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Muito fácil, né? Digite Paulo Roberto Maciel, porque aqui eu pesquiso em sites fidedignos para transmitir a palavra de Deus diária da missa ou da celebração da palavra para você que é presidente de celebração, para você que é católico e quer saber antecipadamente o que vai ser proclamado, ok? Neste vídeo, por exemplo, eu transmito a liturgia referente à segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, sexta semana do tempo comum no ano litúrgico C, onde se dá mais destaque, pelo menos na liturgia dominical, ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com esse pequeno lenço aqui. Eu sou animador litúrgico, leitor também e tercista. No rito da missa temos a missa escolha ou então em homenagem aos 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas, memória facultativa, aí nesse caso a cor é branca. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 4, versículos do 1º ao 15 e o 25. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu também à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Aconteceu tempos depois que Caim ofereceu frutos da terra como sacrifício ao Senhor. E Abel ofereceu primogênitos do seu rebanho com sua gordura. O Senhor olhou para Abel e sua oferenda, mas para Caim e sua oferenda não olhou. Caim encheu-se de cólera e seu rosto tornou-se abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que estás cheio de cólera e andas com o rosto abatido? É verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida, mas se fizeres o mal, o pecado estará à porta espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-lo. Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão Abel e matou-o. E o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou o guarda do meu irmão? O Senhor lhe disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando por mim da terra. Agora, pois, serás amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando tu a cultivares, ela te negará seus frutos, e serás um fugitivo, vagando sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. Se hoje me expulsas desta terra, devo esconder-me de ti, tornando-me o fugitivo, a vaguear sobre a terra. Qualquer um que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs então um sinal em Caim, para que ninguém ao encontrá-lo o matasse. Adão conheceu de novo sua mulher. Ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete, dizendo: o Senhor deu-me um outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. É o Salmo número 50. Se for na Bíblia vulgar, na Bíblia de Jerusalém,
ou 49 na Bíblia Vulgata. Então, Salmo número 49 na Bíblia Vulgata, 50 na de Jerusalém. Versículos 1º e 8º, 16bc ao 17, 20 ao 21, refrão 14a. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Repitamos. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Assentado, difamavas teu irmão e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Repitamos. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. É o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 8, versículos do 11 ao 13. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado sinal nenhum. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, Jesus não gostou da presença dos fariseus pedindo um sinal. Os fariseus sempre queriam colocar Jesus em alguma armadilha, não é? Aqui na Bíblia Pastoral 1990, que muitos não gostam, porque ela é mais, eles dizem que é mais social do que cristã, né? mais social do que espiritual. Mas vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui, na nota de rodapé. Capítulo 8, versículos do 11 ao 13. Jesus aqui não dá nenhuma prova de ser o Messias que veio de Deus, que realiza a vontade de Deus. Quem está disposto pode concluir isso vendo a pessoa e a atividade de Jesus. Pedir outra prova é querer um Messias triunfalista que provoca a admiração, mas não liberta. Vamos ver se tem uma reflexão melhor. Aqui no livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia. Os fariseus, em discussão com Jesus, pedem um sinal do céu
que prove e demonstre sua identidade mais profunda. Ao multiplicar os pães e alimentar uma multidão, conforme está em Marcos capítulo 8, versículos do 1º ao 10º, Jesus revela-se como um novo Moisés, superior até, pois Moisés alimentou o povo no deserto pela vontade de Deus, conforme está em Êxodo capítulo 16, versículos do 1º ao 31. Jesus demonstra ser o sinal de Deus, seu Filho e Messias, ungido pelo Espírito Santo, conforme Marcos capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Mas os fariseus não compreenderam o significado da multiplicação dos pães. Não tinham capacidade de ver por trás da figura humana de Jesus a sua divindade e messianismo serviçal. Não compreenderam nada daquilo e Jesus já havia feito e pregado para eles, para todo o povo. Jesus suspira profundamente. De certa forma, por consternação e tristeza diante de tamanha cegueira e má vontade em abrir-se à novidade do reino de Deus. Não lhes dá nenhum outro sinal, pois não adiantaria nada. Qual o motivo de se oferecer mais um sinal para quem não quer ver, para quem não quer abrir os olhos com sinceridade de coração para Deus? Não adiantaria, não é? Por isso Jesus não dá outro sinal. Vamos agora aos santos do dia. 17 de fevereiro é dia de santos fundadores dos servitas. 7 santos. 7 leigos florentinos retiram-se para o Monte Cenário e faleceram em 1233, dedicando-se à vida contemplativa. Fundaram posteriormente a Ordem dos Servos de Maria. Então eles faleceram em 1253. E eles foram para esse Monte Cenário. Vamos saber um pouco da história? De acordo com o site do Vaticano, os 7 santos foram os fundadores da Ordem dos Servitas de Maria. Naturais de Florença, estes ricos mercantes, que viveram no século XIII, deixaram tudo para se dedicar à vida de oração e contemplação. Sua festa litúrgica ocorre no dia 17 de fevereiro. Florença, século XIII. Vamos ver aqui. É o século XIII. Viveram no século XIII, tá bem? Tá bom? Não sei se eu falei corretamente. Século XIII. Os 7 mercantes, membros de uma companhia leiga de fiéis, devotos da bem-aventurada Virgem Maria, a Companhia dos Servos de Maria, ou laudenses, decidiram sair da cidade a fim de dedicar-se à penitência, à contemplação e ao serviço a Maria, Maria Santíssima. Uma escolha que foi certamente influenciada por 2 grandes ordens mendicantes da época, os franciscanos e os dominicanos, como também pela experiência dos monges de Camaldoli, Vallombrosa e Cluny, presentes naquelas terras, mas foram influenciados ainda por grupos penitenciais como os de Santo Agostinho e do Monte Carmelo e pelos irmãos leigos da penitência. Os 7 santos eram Bonfilho, guia do grupo leigo e prior da futura comunidade; Bonadjunta, futuro prior entre 1256 e 1257; Maneto, artífice das primeiras fundações na França; Amádio, alma do grupo; Sostenho e Uguccione, amigos entre eles; e, enfim, Alessio. Por volta de 1233, os 7 santos deixaram as suas atividades comerciais e suas famílias e distribuíram seus bens aos pobres. Na época, Florença estava cada vez mais transtornada por guerras fratricidas.
No dia 8 de setembro de 1233, os 7 começaram a viver em comunidade em Vila Carmarzia, na periferia da cidade. Jacopo de Poggibonsi, capelão e diretor espiritual dos laudenses, impôs-lhes o hábito religioso dos irmãos da penitência, um manto e uma túnica de lã bruta de cor cinzenta. A jornada da pequena comunidade era feita de oração, trabalho e esmolas pelas ruas da cidade. Sua vida era isolada, austera e solitária, mas muitas pessoas, aflitas e angustiadas, dirigiam-se a eles para receber o conforto e o conselho, sobretudo os mais atônitos pelo fato de aqueles 7 ricos mercantes terem escolhido voluntariamente a vida de pobreza. Isto levou à difusão da sua fama de santidade, tanto que muitos pediam para entrar e fazer parte da sua família religiosa. Nascimento da ordem. Este crescente número de pedidos levou os religiosos a dar início a uma ordem dedicada exclusivamente à Virgem Maria, da qual eram servos, a Ordem dos Servos de Maria. O bispo Dom Ardingo Foraboschi deu-lhes, em 1234, um terreno no cume do Monte Cenário, a cerca de 18 quilômetros de Florença. No início, as celas eram simples cabanas, separadas uma da outra. Sobre as ruínas de um antigo castelo surgiu logo uma igrejinha dedicada a Nossa Senhora. Em 1239, após a visita do legado pontifício, o cardeal Goffredo Castiglione, futuro Papa Celestino IV, prescreveu-lhes a regra de Santo Agostinho. Muitas vezes, após longas caminhadas pedindo esmolas, detinham-se no oratório de Santa Maria de Cafádio, em Florença, do qual, com o tempo, ampliaram o asilo anexo para acolher os que queriam fazer parte da sua comunidade. Em breve, os 7 santos receberam a licença de abrir outros conventos até fora da região da Toscana, devido ao aumento do número das vocações. A ordem, porém, arriscou ser suprimida quando o Concílio de Lyon decretou, em 1247, a supressão das ordens mendicantes. Mas Felipe Benici, que entrou para a ordem com 21 anos e foi o futuro prior geral, obteve um novo reconhecimento pontifício. A aprovação definitiva ocorreu em 1304 por obra de Bento XI. Somente Alessio Falconieri, o último sobrevivente dos 7 religiosos, pôde comemorar. Ele morreu em 17 de fevereiro de 1310, com quase 110 anos de idade. Sua sobrinha, Giuliana Falconieri, que também se tornou santa, foi fundadora das Mantellati. Em 1888, o Papa Leão XIII a canonizou junto com 7 religiosos. Seus restos mortais descansam em Monte Cenário, num único sepulcro. Entre os servitas dos últimos anos, recordamos o padre Davi Maria Turoldo, famoso pregador e poeta. Santo do dia 17 de fevereiro, São Bonoso, bispo, faleceu em torno de 373. Bonoso foi bispo de Trier, na Alemanha, e empenhou-se junto com Santo Hilário de Poitiers em manter a integridade da fé na Gália. Santo do dia 17 de fevereiro, São Mesróbio, monge, faleceu em cerca de 440 d.C. Foi um evangelizador dos armênios e discípulo de São Narcés. Mesróbio criou um alfabeto para ensinar o povo a ler a Sagrada Escritura, traduziu o Antigo e o Novo Testamento e compôs hinos e cânticos em língua armênia. Santo do dia 17 de fevereiro, São Flaviano. Vamos saber a história de São Flaviano, que foi bispo
faleceu em 449. Foi eleito para a sede patriarcal de Constantinopla. Encerrou a controvérsia provocada pelo nestorianismo. Flaviano, alguns anos depois, condenou a heresia monofisista. Santo do dia 17 de fevereiro, Santo Evermodo, bispo, faleceu em 1178. Foi um religioso premonstratense, discípulo de São Norberto, enviado à Alemanha como missionário. Evermodo foi eleito bispo de Ratzenburg, dedicou-se à evangelização dos vênedos estabelecidos nas margens de Vístula. Santo do dia 17 de fevereiro, beato Lucas Beludi, sacerdote, faleceu em 1286. Oriundo de nobre família e homem de grande cultura, fez-se religioso franciscano. Lucas Beludi tinha apenas 25 anos. Foi companheiro e discípulo fiel de Santo Antônio de Pádua. Santo do dia 17 de fevereiro, São Pedro Yu Chong Nyur, mártir, faleceu em 1866. Foi pai de família. Enquanto lia de noite o evangelho aos fiéis na casa de um catequista, Pedro Yu Chong Nyur foi preso e açoitado até a morte. Isto aconteceu em Pyongyang, na Coreia. Santo do dia 17 de fevereiro, beato Antônio Leschewitz, presbítero e mártir. Faleceu em 1943. Antônio Leschewitz foi um religioso da congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição. Foi morto em Rzeszów, na Polônia, por causa de sua fé em Cristo. Beato Antônio Leschewitz, rogai por nós. Um mártir de Cristo polonês. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer uma das 3 respostas temos que acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador do Universo, Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Até o pai físico na terra às vezes dá um não para o filho. E quando Deus nos dá um não, é sinal de que aquilo é o melhor para nós. Eu já recebi muitos nãos e fui perceber depois de passado algum tempo que aqueles nãos foram a melhor coisa para a minha vida. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. No juízo final teremos corpos transfigurados, transformados, glorificados. Nós que formos salvos, que aceitarmos Jesus como Deus. Não é só Jesus como sábio, não. Jesus como Deus. Nós temos que ser batizados e também nos arrependermos diariamente dos nossos pecados, porque somos indignos servos, somos pecadores, somos vermes. Esse corpo aqui, quando for sepultado, em poucos dias se transformará em vermes. Temos que ter essa noção que somos indignos servos, somos criaturas, pecadoras, iníquas. Por isso temos que pedir perdão diariamente, acreditar em Jesus como Deus e ser batizado para se integrar à igreja militante de Cristo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Quero encontrar você na vida eterna, no dia que Jesus voltar. Não sabemos a data, não sabemos a hora, por isso temos que estar preparados e nos arrepender diariamente. Teremos corpos glorificados, viveremos
perenemente, por todos os séculos dos séculos, junto com todos os santos, com a visão beatífica de Deus, com todos os anjos de Deus. Uma felicidade em plenitude, inenarrável, inexpressável, grandiosa, essa vida no céu, indizível. São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog. A paz de Deus para todos.